E essa história para mim na Bíblia é de uma família. Eu quero falar de uma família. Meu tempo é curto aqui. Mas esse texto de Paulo mexe muito comigo, porque tem tudo a ver comigo. E tem tudo a ver contigo. De Filipenses 3:13, tem tudo a ver com a gente. Tem tudo a ver com quem veio aqui hoje. Esse texto de Filipenses 3:13, que fala de uma receita infalível, ela é milenar, não é uma coisa que Paulo inventou. Olhe para mim, preste atenção, pare com essa paranoia de tentar ser o inventor de alguma coisa. O mundo gira com as mesmas ideias. A genialidade, ela é cíclica. As startups só arranjaram um jeito mais fácil de fazer as mesmas coisas acontecerem numa velocidade superior, facilitando a vida de mais pessoas. Você não inventou nenhuma palavra que diz, se inventou é um palavrão. Está tudo no dicionário. Então às vezes eu estou escrevendo algumas coisas, como um livro, que é um livro bem bacana de se ler, e quando ficar pronto eu quero que vocês sejam os primeiros a adquirir. E às vezes eu estou falando uma coisa que eu já ouvi alguém falar, e é claro que eu cito o autor. A pior coisa é aquele que posta uma frase que não é sua e não cita o autor. Isso é horrível, porque a pessoa quer passar por inteligente, ela passa por idiota. Sim ou não? E eu estou escrevendo, mas tem coisas que eu estou escrevendo que eu não sei o autor, mas que parece que fui eu que disse. Então eu não boto o autor, eu ouvi alguém dizer, eu li em algum lugar, ou frases que eu mesmo criei assim na hora da inspiração, que parece que alguém falou isso. É como quem aqui já foi batizado com o Espírito Santo e teve evidências de línguas no dia do batismo? Levanta a mãozinha assim. Só. Eu vou fazer a pergunta, quem foi batizado com o Espírito Santo e falou em línguas estranhas? Levanta a mão. Melhorou. Você estava meio pensando. Não, então tá. Quem não fala em línguas estranhas, levanta a mão. E quem quer ser batizado com o Espírito Santo, falar em línguas? Deus quer te batizar hoje, você vai falar na língua dos anjos. Então quando estou pregando, você vai dizendo assim, me batiza, Senhor, me batiza, Espírito Santo, me batiza. Eu tenho certeza que você vai sair daqui batizado com fogo e falando em línguas estranhas. Ok? Quem fala em línguas edifica a si mesmo. Bom, falando sobre essas mesmas coisas, mas Paulo está falando de uma receita milenar, que não foi ele que inventou, ele repete a receita, e a gente lê e não percebe que isso é uma receita, pelo nosso descuido o costume, a familiaridade com o texto, faz com que a gente não perceba a peculiaridade da frase. A familiaridade do texto, muitas vezes, me faz passar por uma chave de ouro, por uma maçã de ouro, poderosa, sem perceber que o é. E eu não posso ignorar esse texto, que provavelmente está aqui. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, vamos dizer juntos? Uma coisa, juntos para valer agora, uma coisa eu faço. E aí ele diz duas, ele não diz uma. Parece que confunde, mas não. Ele diz assim, eu esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Esse é uma conjunção. Então ele diz, e avançando para as que estão adiante. Ele não consegue, ele diz que ele faz uma coisa, ele esquece do passado e avança. Ele esquece e avança, parece duas, mas ele não consegue separar essas duas ações, esquecer e avançar, porque ele entende que são uma ligada à outra. Quando eu trato com um casal, por exemplo, que está em crise, por exemplo, eu vim de um velório, de um enterro de um amigo, em São Paulo, agora, ontem, e eu falei para a esposa no velório, que eu recebi a palavra para falar, como amigo da família, e eu disse, ela está partida ao meio, porque quando a gente casa, a gente é um, não é mais dois, agora já não são mais dois, e sim um. Então, na morte do esposo, ela se rasgou, não é que separou, ele foi, ela ficou, não, ela foi também. Metade. Assim também é no divórcio, metade. Não é, ele sofre, eu, na vida familiar, já que a gente está uma sobre família,
Não é ela está sofrendo, eu não sofro, porque ela está sofrendo porque quer. Não, só um pouquinho. Se ela está sofrendo, eu também sofro. Porque é uma só carne, sim ou não? Então, se ele está sofrendo, se ele não está vivendo o seu máximo, o seu potencial, por isso que o casamento não é para me tornar feliz, isso não é uma frase que eu digo, isso o Mac Anderson vai falar, isso o seu Marco Coelho fala, isso o Cláudio Coisa fala. O casamento não é para me fazer feliz, eu casei e faço o outro feliz. Então, quando uma pessoa, quando meu cônjuge, minha esposa não está feliz, quem que não está feliz também? Eu. Então eu não casei para me satisfazer. Também acontece a satisfação, porque se casamento não pode ser perturbação e sim satisfação, mas se ela não está feliz, por conseguinte, se os meus filhos não estão felizes, eles são frutos do meu casamento, então eu também não estou feliz, porque a família é um só. Amém, pessoal? Bom, volta aqui. Ele dá uma receita milenária, eu não posso ignorar isso. Ele está falando que é duas coisas, é como um casamento, é uma ação ligada à outra. Eu faço uma coisa, ele podia ter dito eu faço duas, mas ele diz eu faço uma coisa, eu esqueço e eu avanço. Bom, de que família eu estou falando? Eu estou falando da família de José. Para mim a família de José é uma das famílias mais emblemáticas da Bíblia. Primeiro porque José é bisneto de Abraão, o pai de multidões, o homem que recebeu a promessa. A Bíblia diz que em Cristo Jesus, todas as promessas feitas a Abraão por Deus, vêm para nós. Então Abraão é um pai poderoso, Abraão, pai de nações, pai de multidões. Então José é filho de Jacó, Jacó é neto de Abraão, Jacó é patriarca, quer dizer que José é filho de um patriarca, é uma responsabilidade enorme. Só que Jacó tem um problema, ele tinha uma fama, todo mundo sabe, o antes e o depois, foi uma fama injusta, porque na verdade ele não sacaneou o irmão, ele comprou, foi o irmão que vendeu a sua primogenitura. E muitas vezes a gente reclama de um mal que a gente mesmo se causou, muitas vezes a gente se coloca como vítima de um problema que a gente mesmo criou. Esaú criou um problema para ele, depois ele contou para o pai a versão dele. E o que nós precisamos aprender é contar a versão certa das coisas, assumir a culpa pelos nossos erros e parar de jogar a culpa nos outros. Jacó só comprou de Esaú aquilo que Esaú vendeu. Então na verdade Esaú vendeu e não foi sacaneado, mas quem levou a má fama foi. Então quando a gente está triste porque perdeu alguma coisa, a gente tem a tendência de dizer que alguém nos machucou e não assumir as nossas responsabilidades. É muito óbvio. Quem aqui já foi machucado por pessoas? Tá. E quem já machucou pessoas? Porque essa é uma percepção. E esse é um saber extraordinário. Então, Esaú não contou para o pai toda a verdade, contou a versão dele. E essa versão colocou um nome, um apelido, uma fama no Jacó. Agora, Jacó tem 12 filhos. 10 desses filhos não é com a mulher que ele amava, porque a mulher que ele amava não podia lhe dar filhos, só deu filhos depois, que foi o José e o Benjamim. Ela não podia lhe dar filhos porque não era a mulher que ele amava enfim, ela não podia lhe dar filho porque tinha problema. A sua madre cerrada, as expressões bíblicas estão aí. Mas Jacó tinha um problema porque, além de ele ter aquela fama e depois Deus ter mudado o nome dele para Israel, ele teve um problema com casamento, que Deus mudou o nome dele no final, mas ele tinha um problema de casamento, porque as duas mulheres disputavam o seu amor e disputavam lhe dando filhos. Então Raquel passou angustiada porque não podia lhe dar filho e emprestava a sua ama, a sua serva. E a outra lhe dava filhos, havia uma disputa interna. Detalhe, José nasceu nesse contexto familiar, entre duas mulheres brigando pelo amor do seu pai. Porque mulheres, Jacó tinha duas, mas José era filho de um pai chamado Jacó, só um, não tinha dois pais. Então ele passa, vendo esse conflito interno, também ele tem 10 irmãos, que o Benjamim nasceu depois. Ele tem 10 irmãos que têm problema, eles vivem sacaneando o pai. A ponto de que José, que tinha sonhos e que Deus falava com ele, ficava indignado pelas atitudes que no secreto e no oculto os seus irmãos faziam contra a vontade do pai.
Então José tinha outros problemas. Entre eles, ele tinha o amor extraordinário do pai dele, e os irmãos tinham ciúme dele. Olha que família conturbada, gente. E essa família está aqui na Bíblia. Além disso, seus irmãos armaram contra ele e fingiram a morte dele. Então Jacó, que tinha fama de ser enganador, passou a ser enganado pelos próprios filhos, praticamente a vida toda pensando que o seu filho amado tinha morrido. Porque eles levaram a capa tão linda que o pai tinha feito, embebida no sangue, dizendo que uma fera havia devorado o menino. Na verdade, tinham jogado ele no poço, e quando passou uma caravana, eles pensaram, matamos ou vendemos? Então um dos irmãos disse, vamos vender para que esse sangue não recaia. Então deu uma de bonzinho e vendeu. Agora, ele vem dessa história, ele vinha disso, aos 17 anos, eu tenho um filho de 17 anos, então eu imagino, é fácil para mim ministrar essa mensagem, porque eu tenho um filho de 17 anos. Então o menino tinha 17 anos, meu Deus, está tentando se descobrir ainda, cheio de sonhos, Jacó tinha um monte de sonhos, ele está tentando se descobrir, ele está tentando saber quem ele é. Ele está tentando se encontrar. E qual é o problema disso? O problema disso é que nesse momento ele precisa de reforço positivo. Ele precisa de ajuda dos irmãos, ajuda dos pais. E nesse momento ele é entregue, ele é vendido. Quando ele é vendido, a caravana passa e acha ele um cara show, porque ele é filhinho bem cuidado. E leva ele para ser escravo no Egito. Eu resumo essa história porque vocês conhecem ela, talvez não de cor e salteado, mas conhecem um pouco. E ele foi vendido mas como ele era um cara de boa presença, ele foi convidado para trabalhar nos jardins do palácio. E ele fez a coisa bem feita. Ele era um cara show de bola, e a mulher mais bonita de toda aquela terra era a esposa do chefe. E ela curtiu ele e tentou assediá-lo, e ele negou. Porque José tinha uma receita, eu não mexo naquilo que não é meu. E ela o acusa de assédio, fica com a sua capa, com suas vestes. E então, na ira do rei, do imperador, ele vai preso. E ele cai na prisão, e na prisão ele é um cara que não se deixa moldar pelas circunstâncias. E é nisso que aqui eu começo a tirar as lições que Paulo aprendeu. Porque Paulo era um leitor do Torá, da lei, e conhecedor dessas coisas. Por isso ele diz, eu esqueço e avanço. E onde eu tiro isso? Tiro na vida de José. Ele foi preso e na prisão ele ganha a confiança do carcereiro. Porque quem tem chamada de Deus, quem sabe sua missão, ele não se molda às circunstâncias. Quem sabe a sua missão, quem entende o seu destino, ele suporta. Mesmo que ele esteja passando por um período de deserto, de crises, de angústia, ele suporta calado. Cuidado com o que você faz no momento em que você está sendo mal interpretado. Cuidado com o que você diz no momento em que você está irado. Cuidado com as atitudes que você toma, porque vocês podem jogar fora todo o plano de Deus para a sua vida por causa de uma atitude de decepção. Cuidado quando você se decepciona com os seres humanos, porque nós somos decepcionados pelo ser humano. Na maioria das vezes o ser humano nos magoa e nos machuca, mas também, na maioria das vezes, Deus usa o próprio ser humano para nos levantar, para nos abençoar, para nos honrar. Então cuidado, Jacó ele cai nessa prisão, ele cai nesse laço, e naquele laço ele passa a interpretar os sonhos dos outros. O padeiro vem para ele e diz, olha, eu tive angustiado. E José, escuta, isso aqui é muito bacana. José está na prisão, mas percebeu, José está na prisão vivendo o seu calabouço, está na prisão vivendo o seu deserto, mas ao mesmo tempo estava de olho no deserto dos outros. Ele pergunta para o padeiro, parece que tu não dormiu bem hoje. Tem gente que quando está com angústia, pensa só no seu nariz, no seu umbigo, no seu problema. Já foi conversar com alguém que não te ouve de verdade, fica só te olhando, ele está louco para te interromper, para contar a história dele? Quem já passou por isso? Que tu vai contar que tu está com uma dor, ele diz, tu está com dor aonde? Aqui, ele fala, eu estou com dor no corpo todo. E aí tu fala, rapaz, não dormi, ele diz, não dormi 5 noites. Aí tu fala, rapaz, eu estou passando uma luta lá em casa, e tu está louco para falar, para desabafar, e ele diz assim, luta é a minha. Já passou por isso? Se tu soubesse o que eu estou passando. José estava lá e ele era um farol no meio da escuridão.
Então a Bíblia diz que ele percebe a angústia do padeiro, e vai lá e pergunta o que foi, ele conta o sonho, ele interpreta o sonho. Daqui a pouco o copeiro ficou sabendo que tinha alguém que interpretava sonho, e contou o sonho dele também, porque ele teve um pesadelo uma noite. E quando José interpreta o sonho do copeiro, ele diz: em 3 dias tu serás restituído no teu cargo, e então lembra-te de mim. Mas a Bíblia diz que o copeiro esqueceu de José. E depois dele haver interpretado o sonho, ele ficou mais 2 anos preso. Nossa, passou muito tempo. Passou da chegada dele no Egito até o dia que ele foi descoberto na prisão como um interpretador de sonhos. Se passaram 13 anos. 13 anos, eu tenho uma filha de 14, quer dizer, a vida toda de minha filha, ele passou preso. Sabe o que mais, por que eu estou falando dessa família? E por que eu trouxe essa palavra para vocês? Porque eu tiro lições com José. Mesmo estando em posição de humilhação e injustiça, José não deixou de usar o seu dom. Essa é uma lição poderosa, porque o teu deserto pode te tornar amargo, vingativo, ou pode extrair o melhor de ti, a ponto de plantar semente de esperança na vida dos outros. A tua crise pode te jogar numa caverna, na depressão e na angústia, na amargura, ou pode te tornar mais forte a ponto de ser um leme, a ponto de ser uma embarcação para o aflito, para poder dizer: eu sei o que tu estás passando, e eu tenho vencido. Você vai vencer em nome do Senhor Jesus. José tinha tudo para ser ressentido. Ressentimento significa sentimento recorrente. José teria sentimentos de vitimismo o suficiente, razões para ter sentimento de vitimismo o suficiente, de sobra, para fechar-se, tornar-se amargurado. Mas suas feridas mais profundas, as coisas que ele mais sofreu, foi porque de pessoas perto dele. Escuta, às vezes as pessoas que nos cercam são as pessoas que mais nos ferem. Mas eu não fico assim dizendo: olha, eu me cuido com todo mundo. Não. Alguém me pergunta: pastor Oséias, como é que você confia ainda que alguém faça tal coisa, alguém assuma tal posição na igreja? Porque vocês sabem que um pastor que comanda uma cidade, um campo que nem eu comando, eu preciso delegar autoridade a algumas pessoas, colocar em liderança sobre alguns. E alguém pergunta: pastor Oséias, você não tem medo dessa pessoa ou desse grupo te trair? Não. Assim como eu errei, Deus me perdoa. Assim como muitas vezes eu entristeci o Espírito Santo, e mesmo assim Ele me perdoou e derrama sobre mim os seus dons. É isso que eu devo fazer com a vida das pessoas. Nós somos chamados para sermos José. Ou seja, mesmo que as pessoas, mesmo que as crises, as circunstâncias que nos cercam possam estar nos colocando para baixo, nossa mentalidade é do céu. Nós temos uma mente apostólica, um coração pastoral, uma sensibilidade de mestre, um espírito evangelístico e uma boca profética. O que nós falamos abençoa a vida das pessoas. Amém, gente? Mas um dia o copeiro lembrou, porque o faraó teve um sonho, chamou seus adivinhos e eles não conseguiram interpretar. Então o copeiro disse: tem um cara lá na prisão que interpretou meu sonho. Deixa eu falar um negócio. Tiago diz que quem faz o bem, quem sabe fazer o bem e não o faz, está em pecado. Escuta, faça, independente das crises, faça. Flow, deixe fluir os teus dons, mesmo que ninguém esteja te olhando e te observando. Faça. Crie coisas, inove, mesmo que você não esteja em destaque. Escreva, publique, edite, inspire-se, clame, ore, mesmo que você não esteja nos faróis, não estejam focados em ti. Crie coisas, se apresente, sirva de qualquer jeito, de qualquer maneira, em dia de chuva, em dia ruim, em dia de temporal, em dia de sol. Quando alguém te nota, quando alguém não te nota, não tenha problema de estar nos bastidores. Um dia você será como a luz da geladeira no escuro, que as pessoas vão tatear até chegar lá, mas para pegar o produto certo tem que abrir, tem que ter luz, e será você, e Deus vai te fazer brilhar na hora certa. O copeiro lembrou dele, e o rei mandou chamar. O que eu aprendo? O teu momento pode ser a maior semente que tu possuis.
teu caráter não se revela só quando tu tens dinheiro. Eu ouço muita gente falando sobre isso. Quer conhecer alguém? Dá dinheiro para ele. Quer conhecer alguém? Dá poder para ele. Sim ou não? Quer conhecer alguém? Dá fama para ele. Mas o caráter também é revelado quando você não tem nada. Qual é o teu preço quando você não tem nada? Quando você não é elogiado, quando ninguém te enxerga, quando você está no anonimato. Teu caráter também é revelado quando a injustiça chega, quando falam coisas que você não disse, quando criticam o que você não fez. Por isso o Senhor se preocupou em dizer: bem-aventurados sois vós, quando disserem todo mal a vosso respeito. Entende isso ou não? É aí que se revela o teu caráter. José está vivendo esse momento. Mas o que eu aprendo? Eu aprendo que José estava pronto para começar de novo a qualquer hora. Escuta o que eu estou dizendo. José estava pronto. Ele não estava simplesmente numa posição de humilhação e injustiça. E aí nesse momento ele não deixou de usar os seus dons. Mas também ele estava pronto para começar a qualquer hora. Quando ele recebeu o chamado de Faraó para interpretar o sonho, não foi um sonho, foi um pesadelo. Faraó teve um pesadelo. Ele sonhou com vacas gordas que estavam no seu pasto, 7 vacas gordas, lindas. Mas no segundo sonho ele sonhou que essas vacas começaram a emagrecer, secar, até morrerem de secas. Ele não dormiu. Quem aqui já teve pesadelo? Sonhos terríveis, acordou assustado, tentando decifrar. Quem já sonhou com a sogra em pleno de tarde, numa cesteazinha? Então, Faraó, escuta, quando ele foi chamado, ele poderia ter ficado cheio de 9 horas, que nem eu vejo muitas pessoas. Porque é assim, gente. A mentalidade vítima, a mentalidade vingativa é assim. Agora que precisa, me chama, né? Tem uma música de fundo dessa pessoa que é aquela: me chama, me chama, me chama. Sabe aquela pessoa que vive com o coração ferido? Que ela queria ser notada. Presta atenção, porque eu estou tentando me explicar, tomara que eu consiga. Sabe aquela pessoa que achava que tinha um momento para ela ser usada, mas naquele momento ela não foi. E aí quando chega a hora dela, porque Deus decidiu que aquela hora antiga que ela achava que era a hora dela, não era. E agora que Deus acha que é a hora dela, e Deus diz: agora eu vou usar porque passou pela minha prova. Porque existem desertos que tu está só colhendo o que tu plantou, e existem desertos que Deus te colocou e tu não está colhendo nada, está sendo provado por Deus. Então Deus olhou e disse: bom, agora eu quero te usar. Então José poderia ter dito: agora que te rale. Agora está querendo? Primeiro deixa eu te falar um negócio para ti que está engasgado até aqui, até agora. É o seguinte, assim, eu trabalhei direitinho no jardim e a mulher dele me cantou, eu não quis. Eu podia ter papado, irmão. Eu podia ter tirado a casquinha, não tirei. Segundo, eu trabalhei direitinho como escrava, que fui humilhado tantas vezes. Eu baixei a cabeça, batei os lombinhos, baixei e fiquei trabalhando aqui, irmão. Tem uma linguagem cristã que é quantas das vezes. É um vocabulário gospel. Quantas das vezes, quando ninguém estava na igreja olhando, eu varri. Quantas das vezes, quando não tinha nenhum músico, eu é que tocava. Não, porque o José podia ter argumentado isso aí. É ou não é? Sim ou não? Aí eu fui colocado preso, o cara não me deu o quê? Não me deu um carinho, não me deu nada. Só humilhando a gente. Dancinha. Humilhando a gente. Receita. José estava pronto para começar de novo a qualquer momento. Precisou de mim? É Deus que está me levantando. Precisou de mim? Eis-me aqui, fala que teu servo ouve. Precisou de mim? É só para isso que eu nasci, para servir o rei e as pessoas. Amém, gente?
É isso, é saber que pode fazer. A história da menina prisioneira por Naamã, que já foi contada por tanta gente, é uma história linda demais. É o momento certo para ver alguém que te machucou se ferrar. Ah, tu tá leproso. Aqui se faz, aqui se colhe. Agora sim, eu não quis te falar, mas eu mexeu com um homem de Deus, não mexe com uma mulher de Deus. Fui prisioneira todo esse tempo, estou aqui prisioneira longe da minha família, mas Deus ouviu minha oração e tocou em ti, tu está leproso. Não. Na hora de fazer o bem, ela disse o quê? Eu tenho um homem que eu conheço, ele é profeta de Deus, e se tu procurar ele, tu vai ficar curado. Deixa eu te dizer, olha bem para mim, porque eu estou liberando palavras poderosas hoje. O que tu tem foi Deus que te deu, foi o Espírito Santo que te deu. Vai estar chegando a hora de você ativar isso para as pessoas. Deus vai te usar como nunca te usou. Você está entrando numa nova estação de ferramenta dos céus. É isso que Deus está precisando na terra. Gente que esquece o que passou e avança. Chegou a hora de você avançar. Oh, aleluia! Diga para alguém aí, avança! Diga comigo, calabouço. José estava no calabouço. Ele foi trazido do calabouço. E quando ele foi trazido do calabouço, eu gosto disso aqui. Eu gosto disso aqui. Ó, presta atenção. Postura certa para a hora certa. Existem pessoas que na sua oportunidade se comportam de qualquer jeito e perdem a chance única de viver o que precisam viver. Quando chega a sua oportunidade certa, eu preciso ter a atitude certa. A Bíblia diz que quando ele foi chamado, qual é a expressão de um cara que está humilhado há 13 anos, já está beirando os 30, sonhou com os 17, foi machucado aos 17, preso aos 17, vendido aos 17, o cara já está com quase 30 e está preso. Qual é a postura de um cara desse que sai do calabouço? O chefe quer te chamar. Como é que tu vai? Vou encarar esse cara olho a olho, velho. É o seguinte, eu morro na prisão, mas ele vai ter que ouvir umas verdades. Tem umas pessoas que chegam no meu escritório, às vezes quer falar comigo, está magoado comigo, ele chega cheio de coisa. E eu estou falando, que legal te receber, olha, demorou tanto tempo, a gente está se vendo e está... Calma. Não, estou aqui cheio de coisa para falar, calma, tu vai falar. Não, mas eu queria falar umas coisas aí que eu estou guardado aqui há anos, pastor, ó, aqui, calma. Postura certa. Ele chega para o carcereiro, não diz ali, mas essa conversa teve que existir. Quando alguém chama o copeiro, lembra dele? Ele pega uma roupa nova, porque o vinho novo não aceita o odre velho. Tem gente pedindo avivamento. Essa geração, senhoras e senhores jovens, essa geração é a geração que mais, eu acredito muito nas gerações que passaram e duraram pouco. Os grandes avivamentos, melhor, que passaram, duraram pouco tempo. As grandes histórias, leia sobre a história dos avivamentos no mundo. Pegue o avivamento de Toronto, pegue o início da descida do falar em línguas na rua Azusa, pegue o avivamento da Guatemala, Nicarágua e Honduras. Pesquise, você vai ver que duraram pouco. Mas eu estou sentindo isso, e não é porque eu sou sensitivo e nem um vidente ou alguém, um ser especial que nasceu nessa época. Não. Eu estou vendo que nem é coisa para mim. Deus está levantando uma geração que vai revolucionar e vai ser portadora do avivamento permanente. Gente destemida, cheia de uma unção poderosa, que sabe que quando chegou a sua hora. Eu percebo que tem uma geração que sabe. Tem gente que não sabe explicar. Essa geração não sabe explicar o que está
acontecendo, mas sabe que alguma coisa está se movendo na direção da terra, e é um avivamento permanente, um tempo de cura sem precedente, de conversões sem precedente sobre o globo. Milhares e milhares de pessoas vão se prostrar diante do Rei Jesus. Artistas no mundo todo, referências no mundo todo serão batizados, nascerão de novo. Muçulmanos, islâmicos vão se prostrar aos pés de Jesus. O próprio Jesus já está aparecendo para algumas pessoas no mundo todo. Oh, aleluia! Quantos fazem parte disso? Postura certa na hora certa. Ele colocou uma roupa nova. Ou seja, sabe o que ele está querendo dizer? Sabe o que ele está querendo dizer? Uma coisa eu faço, esquecendo-me do tempo da prisão. Oh, meu Deus. Uma coisa eu faço. Quando ele botou roupa nova, ele tirou a roupa velha. Colocar a roupa nova significa: eu aceito essa nova fase. Colocar a roupa nova significa: eu não sou o meu passado. Colocar roupa nova, vestes novas significa uma nova unção que está chegando. Colocar roupa nova significa uma nova chave de acesso. Colocar roupa nova significa Deus está tratando algo novo para a minha vida. Colocar roupa nova significa eu tenho esperança de algo dos céus chegando para eu experimentar coisas que eu nunca vivi. Depois ele faz sua barba, ou seja, ele se ajeita e ele se apresenta diante do Rei. Está pronto. Muitas vezes nós oramos para ter as coisas, e aí algumas pessoas se apresentam para nós que tem as coisas que nós oramos para ter. Pastor, eu estou orando para Deus que eu quero mudar a minha vida financeira. E aí a tua não muda, e alguém que se apresenta para ti tem a vida financeira que você gostaria de ter, e tu fica dizendo assim: o quê? Deus dá asa para quem não sabe voar. Tu já usou essa expressão? Não precisa balançar a cabeça. Finge de estátua. Deus dá dente para quem não mastiga. Mas na verdade Deus está te apresentando alguém com um casamento que tu gostaria de ter. Não é porque Deus não te ama e está tentando te machucar, não. É para que você tenha uma referência. Deus está aproximando o sonho de ti para que tu aprenda a ser como essa pessoa. Não sei se eu estou me fazendo entender. Não é para te humilhar e dizer: viu seu Oséias, eu amo quem eu quero amar, eu odeio quem eu quero odiar, e tu eu odiei, ele eu amei, por isso eu dei para ele o que tu deseja. Não, Deus só está te mostrando como tu pode ser se tu permanecer firme. Eu não sei se eu estou me fazendo entender. É isso que se trata. Então a decisão é dizer: Deus dá asa para quem não sabe voar, ou dizer: eu tenho certeza que Deus está colocando essa pessoa para me conduzir ao meu destino, e com ela eu vou mais rápido, que ela já sabe o caminho. Essa é a decisão. Essa chave para mim, eu sei que eu preciso terminar. Puxa, preciso mesmo. José decidiu ser fonte de bênção para a mesma pessoa que havia humilhado ele. Ai, ai, ai. Deixa eu ver se eu repito essa frase, se você engole ela. José decidiu ser fonte de bênção para a mesma pessoa que o humilhou. Você pode dizer comigo: ai, ai, ai? Se a sua raiva ou desejo por vingança for maior do que o seu desejo de ser uma bênção, então não tem chances de você mudar para outra fase. Mas se o teu coração está livre, se você está disposto a te libertar, a deixar para trás toda vingança, todo mal-estar. Eu não sei, eu estou sentindo que hoje é uma noite de liberação, de perdão, de amarras. Então você pode dizer: pastor, é que meu coração está machucado e você não sabe minha história. Ok, então você pode agir por sentimentos ou por princípios. Porque se você agir por sentimentos, você vai ter um grande problema. Agora, se você agir por um princípio, então tem um princípio chave, que é liberar o outro para ser feliz, doando o teu perdão para quem te magoou e para quem te feriu. Porque as coisas extraordinárias, os lugares para onde você vai, essa pessoa com essa mágoa, com essa mancha, talvez não vá te seguir. Eu já vou terminar. Então ele interpreta os sonhos
sonho de Faraó. Presta atenção nisso aqui, é uma dica poderosa. Ele interpreta o sonho de Faraó, mas ele já dá uma dica. Quando ele interpreta o sonho de Faraó, ele diz: nós teremos 7 anos de fartura e 7 anos de miséria. A dica é: quando você tiver fartura, guarda. Às vezes alguém me procurou no escritório e eu dei essa receita. O irmão disse assim: pastor, eu não entendo por que a nossa vida financeira é uma roda gigante. E eu fiz a pergunta certa. Quando você está bem financeiramente, é a vez que tu mais gasta ou mais poupa? Ah, mais gasta. José ensinou o contrário. Quando tu tiver mais, guarde mais, para que quando tu tiver menos, tu possa gastar aquilo que tu juntou antes. Receita, lindo, guarda a quinta parte. E ele dá, olha o que ele diz para o Faraó. Escuta isso aqui, é chave isso aqui, gente, porque tem gente que perde a oportunidade porque não se apresenta. Por isso que a Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino, porque não se apresenta. Então olha o que ele diz aqui: procure agora, Faraó, um homem criterioso e sábio. Mas quando ele disse isso, eu imagino que ele falou: tipo, esse cara sou eu. Procure um homem criterioso e sábio e coloque-o no comando de toda a terra do Egito. Tipo, ele está dizendo assim: eu fiquei todos esses anos sendo humilhado, essa chance eu não vou perder. Ele entregou o cartão de visita. Ou seja, eu sou criterioso e eu sou sábio, porque o antônimo de critério é adoidado, alienado, aloprado, aloucado, aluado, amalucado, biruta, demente. O antônimo de sábio é irracional, burro, tonto, jeca, ignorante. Ele está dizendo: você tem que colocar no comando de toda a terra do Egito um cara que não seja adoidado, alienado, aloprado, alocado, alulado, malucado, biruta, demente, e que não seja irracional, burro, tonto, jeca, ignorante. Eu sou criterioso porque eu não discrimino ninguém, mas eu ando com quem me edifica. Eu não sou melhor que ninguém, mas eu ouço quem tem algo para me dizer. Eu não tenho mais do que os outros, mas só faço o que pode abençoar os outros. Eu também sou sábio porque eu não sei de tudo, mas o que eu sei eu utilizo na hora certa. Então Faraó diz, por isso ele diz: será que vamos achar alguém como esse homem, em quem está o Espírito Divino? Deixa eu repetir o que Faraó falou: por acaso em todo o Egito vamos encontrar alguém em quem tenha o Espírito Divino? Ele não sabia interpretar isso, mas ele sabia que alguma coisa diferente tinha naquele menino, que não veio cheio de mágoa e nem exigiu indenização por acusação falsa. Ele esqueceu, passou, foi a vida que eu vivi, já não vivo mais. Eu agora quero comandar o Egito. Então o Faraó não sabia o que era aquilo, mas ele disse: é um espírito divino. Você tem um espírito divino. Eu vou falar porque eu acho que tu pensa, achou que era feijão gelado. Você tem o espírito divino. Você é sábio e criterioso. Você nasceu para governo, para governar. Então, se fosse muitas pessoas diriam: o quê? Oh, quem sou eu? Quando o Faraó disse: você vai ser, ele disse o quê? Quem sou eu? Eu não sei falar direito. Shamanai. Porque quantas das vezes eu fui falar e gaguejei. E porque quantas das vezes. Ele falou: pode botar o anel no dedo, que eu estou pronto para comandar. Ei, pode botar o anel aqui. Bota o anel aqui. Cheguei para essa hora. Foi para essa hora que eu cheguei. Porque uma coisa eu faço. Então eu termino. Gênesis 41:50 diz: antes de começarem os anos de fome, porque o ano de fartura veio e eles guardaram a quinta parte. José comandava todo o Egito, só tinha uma acima dele, que era o próprio Faraó. Então diz aqui: antes de começarem os dias de fome, Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer
meus dias difíceis. Quanto ao segundo, ele chamou de Efraim, justificando: Deus me fez próspero na terra dos meus sofrimentos. Aleluia! Manassés, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Efraim, Deus me fez prosperar. Princípio: ou você aprende a deixar para trás o teu passado e as coisas que passaram, deixe passar, ou você jamais vai prosperar e vai atingir. Quem não perdoa, quem não esquece, não prospera. Não estou dizendo para esquecer o que você fez de bom. Se o que você fez de bom são sementes e você está colhendo e está dando certo, continue plantando. Esquecer também não significa esquecer só as coisas ruins. Tem gente que só vive da vitória do passado. Tem vitórias novas para você hoje, minha amiga, meu irmão. Conquistas para hoje. Você não vai ser aquela vitrola que vive em delay, sabe, contando o que passou. Esquece um pouco isso. Isso só serviu de bagagem. Tem milagre hoje. Deus quer operar hoje, através da tua boca, das tuas mãos, do teu corpo. Ele amém. Eu gosto disso. Eu preciso terminar. É pré-conferência. Depois os caras vêm pregando com tudo e eu sumo. Gênesis 45:8. Eu só queria receber a oferta deles. Estou brincando, Adriana. Gênesis 45:8 diz: é lindo demais aqui. Eu fico todo emocionado. Eu não consigo pregar a Bíblia fazendo queridos. Eu leio aqui e compreendo no texto original da Bíblia Sagrada. Não consigo. Os irmãos dele chegaram tudo seco, com fome. Eu acho que se eu fosse José, eu ia tocar um hino para mim mesmo. Quem te viu passando na prova e não te ajudou. Os caras chegaram tudo humilhados, sabe? Eu acho que eles cantavam: eu andei errado, eu pisei na bola. Depois edita. Eles entraram na sala de quem? Do prisioneiro? Do escravo? Do governador do Egito? Vou perguntar de novo. Eles entraram na sala de quem? Do vítima, do angustiado, do triste, do caluniado, do machucado, do ferido, meu coração que dói, ai, 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 ui, ui, ui. Ou entraram na sala do homem mais sábio e criterioso de todo o Egito? Então eles entraram como? Porque eles viram que era o irmão dele. Faraó, José falou o quê? Não se preocupem, porque Deus usou vocês para me jogar em cativo no Egito. Prega isso aqui, que isso aqui é demais, porque essa mensagem tem que fechar com esse negócio. Não se preocupe, porque Deus usou vocês para me jogarem no Egito, para que um dia eu pudesse salvar vocês. Deus usou vocês para me jogar no Egito, para que um dia eu pudesse ser canal de bênção para vocês. É isso! É a lição do menino Jesus na manjedoura. Quem leu um versículo de Jesus dizendo: eu queria falar com vocês agora no barco de Pedro, dizendo que eu sofri muito na minha infância. Eu tive uma infância muito difícil. Eu nasci numa manjedoura, senhoras e senhores. Ninguém sabe o que eu passei. Ele saiu de lá e nunca mais ficou falando do dia que ele nasceu na manjedoura, porque não tinha lugar. E ele nasceu entre as vacas e o cheiro ruim da urina dos bichos. Não. Ele não parava, porque ele sabia que ele tinha uma próxima etapa. Então ele nunca mais falou da manjedoura. E eu tenho certeza que ele está no céu e nunca mais falou da cruz. Ele fala de mim, ele fala de ti. Ele é o nosso advogado. Oh, aleluia, é isso! Próxima fase. Você pode levantar sua mão. Essa palavra é uma pré-conferência, porque é 1% que Deus vai fazer nesses dias aqui.
Você está sendo limado. Deixa eu ver se eu consigo achar as expressões no meu vocabulário. Mãe, tu estás sendo moldada para que tua família venha, porque quando vier teus filhos todos, tua família, você vai ser tão grata a Deus por essa casa que serve ao Senhor. Pai, marido, homem, mulher, filho, irmão, você está passando por um período que parece ser a tua morte, mas na verdade é a ressurreição do novo. É o novo de Deus que está nascendo aí. Oh, aleluia! Eu não sei se eu consigo ainda. Não sei se a mensagem tocou contigo, tocou no teu coração, você está se sentindo. Cada dia um milagre de Deus, cada dia uma porta de Deus, cada dia uma oportunidade. Hoje isso aqui não é uma junção, isso aqui é uma oportunidade, é um momentum. É um tempo dos céus. Deus está trabalhando em alguns Josés. Está nascendo novos filhos ou novas fases aqui nesse lugar. Você talvez vai poder dizer que no dia 31 de maio, 31 de maio, uma nova história nasceu em sua vida. Vocês vão tocar isso aí e eu saio com o meu, tá? Assim como tá. Me acompanhe. É como eu me sinto agora aqui. E eu só quero orar para gente que se sente assim como eu me sinto. Vai, continua assim. Eu tenho fogo queimando em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu acho que era José se sentindo. Tenho fogo queimando em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa eu entrar lá, porque isso aqui é uma história para Bob contar. Para cabeção. Isso aqui não é uma história para passar e ler. Se você for ler a Bíblia como um texto, a letra te mata. Mas se você for ler a Bíblia como algo rema, quente, como uma fornalha, então Deus te leva lá. E parece que eu estou lá vendo José 3 da madrugada, todo mundo dormindo naquele lugar sujo do calabouço, mas ele tem uma chama, está queimando. No refeitório ele é uma pessoa comum, as roupas são as mesmas dos prisioneiros, tudo é igual, mas tem um governador ali, está sujo, está sofrido, mas ele é governador, porque na sua mente ainda ele enxerga as 11 estrelas, o sol e a lua prostrados diante dele, porque mesmo naquele cativeiro sujo, naquele lugar de vergonha, acusado pelo que não fez, ele enxerga os feixes se prostrando diante dele, e está queimando lá dentro. Eu sei que é isso que está acontecendo com algumas pessoas aqui essa noite. Queima aí dentro. Eu sei que está queimando. Eu estou liberando hoje da parte de Deus uma nova fase, um novo estágio, uma nova dimensão, uma nova escada, um novo tempo, uma nova porta. É isso. Levantar as mãos assim, ó.
esperava ver? Quem que Faraó esperava ver? Um sujo. Quem que Faraó esperava ver? Alguém com o rosto todo encarvoado, barba por fazer, roupa de qualquer jeito. Mas quem que Faraó viu? Um homem pronto para uma nova estação. Ei, eu estou tentando falar com alguém aqui. O Espírito Santo de Deus está me usando como profeta. Entenda que eu não sou mais o Osés que tu conhece, irmão. Eu sou o profeta de Deus. Quem que Faraó viu? Alguém pronto para viver o extraordinário. Surpreenda alguém, porque talvez alguém te espera do jeito que você era antes. Surpreenda do jeito que você está agora, porque você está pronto para aquilo que Deus está te colocando. Existe um lugar que é teu e você precisa estar pronto. Lacamaceia, erecamanamaceia. Eu quero orar por essas pessoas, que essa mensagem era para ti. Tu sentiu ela? Não tem um dia que parece que o homem falou para mim? Se essa é para ti, encaixou no teu número, eu quero orar por vocês, porque para mim já é. Eu quero orar por pessoas que essa mensagem encaixou e que sabe que precisa dessa nova postura. Todas as coisas, disse Paulo, cooperam para o bem dos que amam a Deus. Jesus nunca mais falou dos seus sofrimentos, porque ele estava sempre passando de fase. Era a próxima fase que importava. Quando alguém disse para Jesus que queriam prendê-lo e que o imperador estava à sua procura, ele disse: diga para a raposa que eu estou trabalhando hoje, vou trabalhar amanhã e depois da manhã. Ele vai ter que correr muito para me alcançar. Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu avanço, porque as coisas que estão na frente são superiores às coisas que ficaram para trás. Eu avanço, porque a liderança que eu vou receber é superior àquela que eu tinha. Eu avanço, porque os lugares que eu vou possuir são superiores aos que eu já possuí. Eu avanço, porque eu tenho um prêmio, eu tenho um alvo. É sobre isso essa mensagem essa noite. Esquecer para avançar. É tempo de resetar. Resete para que novos programas entrem. Não fique com tua memória cheia, não vai caber nada. Para que haja um download completo do novo, elimine as ferrugens, elimine os excessos, elimine os antigos programas, as antigas crenças. Zera isso. Siga o conselho dos sábios e esvazie a xícara. Permita que o Espírito Santo te coloque prudência e sabedoria, porque mesmo que alguém não conheça Deus como Faraó não conhecia, ou se já tinha escutado falar, é claro, não temia, ele tentou dizer que havia um espírito diferente naquele menino. As pessoas vão reconhecer o Espírito de Deus em ti. Você possui ele, a habitação do Espírito está em ti. Paulo diz aos Romanos: se vocês ainda têm a mentalidade do mundo, então o Espírito não os possui, mas se o Espírito lhes possui, vossas vontades são a favor do Espírito e não são dominadas pela carne. Vossa mentalidade é nova. Então transformai-vos pela renovação do entendimento, do perceber, para que vocês entendam o bom, perfeito e agradável. Não vos embriagueis, ele disse aos Éfesos, com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. É isso que nós queremos essa noite aqui, Jesus. Queremos ser cheios do Espírito. Enche-nos da prudência. Algumas pessoas estão precisando de sabedoria. Sabedoria.
Sabedoria, sabedoria, sabedoria. Prudência, prudência. Graça, unção. Faça a sua aliança. Você está mudando de fase hoje aqui. Libera, libera, solta, esquece, apaga isso. Não leve o que precisa ser deixado aqui hoje. Deixa o lixo no lixo. Receba uma mentalidade dos céus. Não deu certo, não fechou o contrato. A porta não se abriu, não era para se abrir. Não era para acontecer. Para de lamentar. Para de lamentar. O que passou, passou. Começa de novo. Planeje de novo. Eu faço coisa nova, diz o Senhor. Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar. Levante a mão e canta. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, inclinará os seus ouvidos ao meu clamor. Quero ouvir. Mas ali no dia, no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, Você canta comigo essa parte, diz assim: olhe para mim. Imagine-se assim, sendo esse o dia mais importante de sua vida, é hoje, porque você não tem um amanhã. Ei, ninguém aqui tem um amanhã. Eu só tenho o agora, sim ou não? Que eu não sei o que vai acontecer e nem se eu vou acordar, sim ou não? Olha a parte desse cântico, ele precisa ser cantado com inteligência, com racionalidade. Ó, vou ver se eu pego. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a minha vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita. Diga minha herança, minha herança. Eu estou sentindo que tem cheiro de José aqui, mas também tem cheiro de Efraim e de Manassés. Oh, oh, oh.